Olá, caríssimos, paz a todos os corações que presenteiam os nossos, né? Acompanhando nossas reflexões, nossos estudos aqui na Casa de Maria Nunes. Que a gente possa iniciar este ano de 2022 com muita força, com muita garra, apesar de ainda estarmos vivenciando o processo da pandemia. Aproveito para pedir desculpa, né, que a gente sai do processo gripal ainda com a voz embargada. Fiquei devendo gravações em janeiro por causa disso, mas estamos retomando as nossas atividades com as graças de Deus, nosso Pai, com o amparo de Jesus, nosso Mestre Divino. Mas vou ter que dar aquelas paradas de tossidas normal deste processo. Bom, vamos lá. Este ano de 2022, eu fiz uma programação específica para este livro Horizontes da Mente. No livro Horizontes da Mente, assim como nos outros desta série, né, que eu e Henrique vamos dividindo no decorrer das semanas do mês, nós abrimos aleatoriamente e fazemos a reflexão a partir do tema escolhido. Bom, eu fiz uma programação que eu vou citar aqui para quem estiver acompanhando o estudo do livro, se quiser já ir estudando, já ir se adiantando, porque a nossa postagem é uma vez no mês, né? Durante toda a semana, mas uma semana o Henrique posta no Encontro Marcado, na outra eu posto Vida Feliz de Joana, depois ele posta do Emmanuel, nossa, esqueci, no Encontro Marcado que é do Emmanuel. Esqueci, mil perdões, mil perdões. Esse é outro efeito dessa gripe. Desculpa. A memória fica meio falha, infelizmente. Mas volta logo, se Deus quiser. E em seguida eu posto um do Horizontes da Mente, depois vamos revezando. Então, cada semana um posta. A gente já falou isso lá no início. E aleatoriamente, mas eu escolhi para este ano de 2022, que a gente possa, nesses 12 meses, fazer um planejamento, um cronograma que acompanhe uma linha de raciocínio específica, apesar de todos os textos estarem no Horizonte da Mente. Lá no capítulo 78, sobre a mente humana, é o primeiro, nós vamos fazer esse hoje, a reflexão sobre a mente humana, posicionar a mente humana. Já fizemos algumas reflexões que trazem pontualmente essa questão da mente humana, como da lavoura, né? A seara divina, todos pontuam as questões da mente, os horizontes da mente, né? O livro se chama Horizontes da Mente, então todos estão situados neste campo. Mas eu tentei trazer especificamente para depois, num outro momento, a gente pegar capítulos que falam sobre a mente divina, só para a gente poder ir se posicionando. O que eu tô achando bacana nisso, desculpa mais uma vez, é nós podermos acompanhar uma linha de raciocínio e abrir para discussão. Já deixamos isso bem claro aqui. Pode se posicionar, pode fazer perguntas. Nós temos, inclusive, agora um dia de estudo, né? Os diálogos fraternos que ocorrem às terças-feiras com a Joselma e mais alguns companheiros, que mesmo as perguntas que vierem para cá, que talvez a gente não possa, não consiga responder, a gente pode estar encaminhando vocês também para poder dinamizar esse processo, né, de reflexões e até mesmo não ficar parado na linha de reflexão de uma pessoa só, como é o meu caso aqui no Horizontes da Mente. Bom, aí ficou bem bacana, porque logo após esse tema de hoje, a mente humana, tentar pontuar a mente humana nessa visão da doutrina espírita, a gente vai vir com o capítulo 4, 5 e 6 seguidos,
que traz a crista da inteligência, o 4, 5, formação das ideias, e o 6, emissão dos pensamentos. Para a gente refletindo nessa linha e posicionando essas características da mente humana. Partimos depois para o 26, a criação mental, como que se processa a criação mental. O 39, os pensamentos fixos, que é uma questão muito delicada no desenvolvimento humano, essa fixação de pensamentos. Então, os danos que isso causa à mente, a gente vai trazer também. 39, né? Depois o 45, pensamento e ação, né? O movimento da mente conduzindo as nossas ações. No 50, pensar é viver. 52, pensamento de gestante. Nossa, esse tema é maravilhoso. A gente vai se debruçar sobre ele com muita alegria. 58, que é o milagres do pensamento, a capacidade do nosso pensamento, a potencialidade da nossa mente no recurso, utilizando o recurso do pensamento. No 66, que é a educação das ideias, olha como deu para escolher bacana, né? Fazer um trabalho bacana. E o 77, que é paz na mente. E aí a gente está todo dentro desse processo de tentar compreender, ou melhor dizendo, posicionar nas nossas reflexões a mente humana, a nossa mente. E o que é interessantíssimo e extremamente importante para nós começarmos as reflexões de hoje, e aí já vindo para o primeiro tema, a mente humana. É tentar entender o funcionamento ou a classificação, melhor dizendo, eu acho que fica melhor se a gente posicionar como classificação da mente humana em relação à mente divina. Então, olha o que o Miramês nos diz. Que a gente pode dizer, desculpa novamente, não vai ter como fugir, ou eu paro o vídeo toda hora, eu dou uma tossida e sigo em frente. Quando ficar muito difícil, eu vou parar. Então, segundo Miramês, a mente humana é o rudimento da mente divina. É a mente divina na sua mais baixa vibração. E olha, ele está se referindo ao raciocínio. Então, ele deixa bem claro, no tocante ao raciocínio. Ou seja, tem N outras potencialidades da mente divina. É só para a gente guardar as devidas proporções, tá, gente? Aqui nas nossas reflexões e não começarmos a ter ideias mais erradas. No tocante ao raciocínio, porque a mente divina tem potencialidades fenomenais que a gente ainda não consegue abarcar, mas que a gente sabe que existe e que a mente humana ainda não está capacitada para tal. Mas o que ele está dizendo que é a mais baixa vibração é a mente divina na sua mais baixa vibração em relação ao raciocínio. Ou seja, a mente humana, a nossa mente, a nossa capacidade mental, é o primeiro degrau que se pisa para a ascensão consciente. Vamos tentar entender isso. Porque nós estudamos na doutrina o processo evolutivo do espírito. Aí não estou falando nem do homem. O processo evolutivo do espírito e as escalas, né, que ele passa de desenvolvimento dos reinos anteriores ao humano. Não vamos adentrar nisso aqui, porque a gente já viu isso em outros momentos e nas outras reflexões isso é abordado também, basta acessá-las. Então, no humano, na capacidade de raciocínio, é o primeiro degrau de ascensão à consciência, a tomada de consciência, a percepção de si, do mundo, de toda a criação e de Deus. Que Miramês nos deixa bem claro que é uma escalada infinita. Esse nível de consciência, ele
alcança patamares inimagináveis por nós. Só para a gente entender que a mente humana é o primeiro degrau de ascensão. É o primeiro passo de tomada de consciência do ser. Quem sou, onde estou e para onde vou. Bom, e aí é óbvio que ele deixa bem claro que a mente humana, sem nem mencionando a divina, é um campo que a gente desconhece. Ainda tem muito que avançar para que a gente possa entender o que é a mente humana de fato. Mas o que é bacana? Miramês, neste capítulo, ele vai fazer algumas analogias para que a gente possa compreender melhor. Então, a primeira analogia, né, que ele vai fazer nesse desenvolvimento da mente humana, para a gente entender o desenvolvimento da mente humana, é um rio em movimento. Então, ele nos diz que com o passar das eras, né, com o desenvolvimento, a mente humana, ela começa a se desenvolver. E ela começa a acessar, a dominar potencialidades, qualidades que dizem respeito à mente divina. Só que para isso acontecer, ela é como se fosse um rio. Por isso ele faz a analogia do rio. Um rio caudaloso, que à medida que ele vai se movimentando, né, ela vai pegando o que tem de detritos e vai eliminando. Então, esse movimento, a gente pode pensar nisso quando a gente pensa nas chuvas, quando a gente pensa nessas enchentes, como que ela vai carregando tudo e manda para longe. Então, o rio, nas enchentes, é mais complicado a gente fazer essa analogia, porque fica estagnado em alguns lugares. Mas no rio é mais fácil, porque ele vai juntando tudo que há de detrito, e nesse movimento das águas, ele vai expulsando isso, para que as suas águas permaneçam límpidas. Então, como é interessante o que ele nos traz, quando ele faz essa analogia. Porque ele fala que esse movimento do rio, da mente humana, botando para fora os detritos, as coisas que nós chamamos de ruins, que nós chamamos de primitivas, que nós chamamos de maus, né, que fazem mal, que provocam mal, essas coisas vão sendo aos poucos eliminadas. E é importante exteriorizar, é importante botar para fora, né? Joana de Ângeles nos fala muito isso. Nesse processo de autorrealização, a gente precisa passar pelo processo de exteriorização. Então, a gente expele, a gente bota para fora para ver o que é bom, o que é ruim, guardar e melhorar o que é bom e eliminar o que é ruim, né? Lembrando, Jesus, há pouco fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente fala, a gente percebe, cabe a cada um de nós esse movimento de restauração do próprio eu. E é esse movimento que vai alavancando a maturação da mente. Aí ele faz a segunda analogia, que é com a árvore, né? A tua mente é qual fruto no calabouço da árvore divina. Por que é importante essa analogia, a gente entender essa analogia? Porque Miramês nos deixa bem claro que as condições exteriores, as vicissitudes, as tempestades, a chuva, o sol, a terra, o vento, tudo isso é muito importante para a maturação do fruto. Então, todas as vicissitudes da vida são muito importantes para a maturação da mente. Mas o maior trabalho é essa movimentação interna de transformação, de aceitação das vicissitudes nessa condição transformadora e reposicionamento, né? Aí a gente fala da árvore, do fruto, diante da chuva, diante do sol excessivo, como que o fruto se posiciona sustentando a própria maturação. Bom, mas aí ele não termina aí, ele fala, depois de maduro, serás arrancado para servir alguém ou alguma coisa.
Assim como o fruto é arrancado da árvore para alimentar-nos, e aí a nós, a mente humana, ela faz esse movimento de desgrudar do Pai, do Criador, da mente divina, neste processo não de afastamento, tá, gente? Mas nesse processo de servir, de se posicionar diante do outro como Deus diante de nós. Ou seja, servindo, amando, alimentando, fortalecendo o outro. Essa é a segunda analogia. A terceira analogia que Miramês faz é com o filho quando fica adulto. Porque ele vai nos chamar a atenção aí, não só para a maturação, lembra que no Rio ele está falando desse botar para fora, né? De viver o primitivismo da vida, de conseguir ir se posicionando diante da vida, eliminando o que há de primitivo e sedimentando o que há de divino, de humano primeiro, de divino depois. Aí ele faz a analogia do fruto, né? O fruto precisa reconhecer que ele está preso à árvore, que ele necessita da árvore como seu fortalecimento até a sua maturação, para depois se desprender, realmente, a mente pós-Covid titubeia. Vamos lá, se desprender da árvore e servir, que esse é o propósito do ser. E aí ele traz a analogia do filho também, porque aí ele vai trazer a questão do tempo e do espaço, de eras, neste processo de construção do ser, de amadurecimento do ser, de sair do primitivismo e alcançar patamares mais elevados. É onde ele nos traz a importância da nossa audição, esse processo que a gente está fazendo, de ouvir o outro, de buscar o entendimento das coisas para que a gente avance no tempo e no espaço nesse processo. Então, Miramês nos diz o seguinte: os ouvidos e o entendimento devem aprimorar-se, de todos apropriar-se. A leitura também está complicada. Os ouvidos e o entendimento devem apropriar-se de todos os recursos que a experiência te legou no percurso de todas as reencarnações e nos intervalos no espaço, para o término da luta terrena, hasteando uma bandeira no alvorecer de um novo sol, a brilhar em novos horizontes da mente renovada. Então, este processo, quando ele faz analogia de pais e filhos, ele fala nesse processo dos pais que conduzem a criança, o adolescente, o jovem, enquanto ele vai se fortalecendo, ele vai se tornando adulto, para que ele, adulto, tenha uma mente, não mais uma mente infantil, não mais uma mente adolescente, mas uma mente adulta, capacitada para conduzir as vidas, a própria vida. E aí ele lembra que o Espírito, Filho de Deus, ele precisa de encarnações, de várias reencarnações, de várias experiências na erraticidade. Então, não, a morrer, vou ficar descansando? Não. O processo de desenvolvimento permanece, porque o Espírito imortal perpassa pela eternidade num processo de evolução. Então, o processo de desenvolvimento, ele precisa ser uma constante, para que a mente vá se aproximando das potencialidades divinas, da mente divina. Ou seja, a mente humana, ela está vinculada à mente divina. Ela precisa perpassar por várias experiências para poder ir sedimentando esses conhecimentos, sedimentando esse entendimento superior, né? Para que avance, para que evolua, para que se aproprie, vamos dizer assim, da potencialidade divina, para que seja capaz de desenvolver e administrar,
né? Aí ter uma gestão, vamos usar uma expressão corporativa, de si mesmo, da própria mente. O ser humano precisa entender que ele não é a mente. A mente é um recurso do ser, do espírito imortal. A mente é um recurso para que esse espírito, essa luz, esse filho de Deus se conheça, conheça o mundo, domine a si mesmo e tenha um domínio maior sobre as coisas do mundo. Esse texto maravilhoso, A Mente Humana, ele vai nos trazer outras questões um pouco mais delicadas sobre as dores e os sofrimentos. Como que neste processo natural de desenvolvimento, que foi o que nós trouxemos aqui, né? De exteriorizar as mazelas, jogando para fora o primitivismo, as inferioridades lá dos reinos anteriores, de amadurecer, de alcançar a maturação como um fruto ainda vinculado à árvore, até que possa sair, servir, amar, como um filho que se apropria de si mesmo em termos de entendimento, em termos de capacidade de gerir a vida. Neste processo, a mente vai se desenvolvendo. Essa analogia nos mostra como a mente vai se desenvolvendo naturalmente. Mas ainda nesse texto, e nós não vamos adentrar aqui por causa do avançar do nosso tempo, Miramês fala da estagnação, de como que essa estagnação causa sofrimentos, para que a partir do sofrimento a mente se liberte, porque o processo é evolutivo, o processo é de educação no amor. Então Deus não perde nenhum de nós de vista. Se a gente não aprender nesse decorrer natural a desenvolver a nossa mente, isso vai acontecer de uma forma mais dolorosa, com sofrimento. Convido a voltar ao capítulo, é o 78 do Horizontes da Mente, e ler, porque a partir de agora, no decorrer deste ano, nós vamos avançar pontuando questões específicas sobre o desenvolvimento da mente humana, tá? Porque vocês vão encontrar ali no Horizontes da Mente a mente divina e as características da mente divina. Mas isso a gente vai deixar para 2023, se Deus quiser. Um beijo em todos os corações que ouvem o nosso, que a gente possa avançar em entendimento, em reflexões, em maturação, em tempo, né? Maturação no tempo, no espaço, na delicadeza das coisas da vida, auxiliando a nossa mente neste processo, nesse momento que nós estamos vivendo atualmente, nesse processo de tirar o melhor possível do aprendizado que a vida nos possibilita. Um beijo em cada coração. Fiquem com Deus.